Olá, Floripa, olá, Brasil, olá, mundo, eu estou aqui, André Patunas, e este é o programa Vida Inteligente, trazendo hoje um tema por lá, mais além de interessante, né? Os 9 níveis da personalidade. O que é isso? Estou curioso para saber também. Eneagrama, níveis de personalidade, eu já li sobre isso superficialmente, mas não entendo absolutamente nada e para cá estou trazendo quem lida com isso, quem trabalha com isso, quem já estudou isso, que vocês já conhecem bem, que é o Paulo Iannuzzi. Como é que você está, Paulo? Bom dia, tudo bem? Como é que você está? Olá, Eustáquio, como vai, querido? Tudo bem? Vamos tocando. Mais uma vez, obrigado pelo seu gentil convite. É sempre um prazer, uma satisfação estar aqui, ainda mais que você nos deixa bastante à vontade. E agradeço a audiência, a vocês todos que estão aí nos assistindo, prestigiando, apoiando esse trabalho. Muito obrigado. Legal, isso aí. Me fala sobre o que são esses 9 níveis. Bom, a primeira pergunta eu já quero, como eu disse, o maior curioso aqui sou eu, né? Eu faço as minhas perguntas para... Mais do que eu não é, não. Então tá legal. Então nós estamos combinando aí. Eu já ouvi falar só sobre eneagrama e tal, mas é uma coisa que não me chama atenção assim para eu ir me aprofundar, para estudar e tal. Mas aí, quando eu vi um trabalho seu sobre 9 níveis de personalidade, e isso, você me desminta se eu estou falando errado, isso está ligado com alguma coisa de origem egípcia ou que era praticado no Egito, e Egito é um negócio que você entende. Então, eu acredito que é por aí que nós devemos levar o foco. Eu estou certo ou não? Isso aí tem alguma coisa a ver com o Egito, os 9 níveis de personalidade? Sim, tem sim. Em verdade, é até mais antigo que isso. Em primeiro lugar, como eu já te disse, não sou a pessoa mais indicada ou versada nesse Vamos tema. lá. Vou colaborar aqui com o parco conhecimento e informação que eu tenho a respeito, que pode ajudar alguma coisa. Assim Já tá espero. bom. Muito bem. Essa questão aí é muito antiga. Tá? Nós encontramos esse respaldo não somente no Antigo Egito, como nas respectivas, em relação às civilizações antigas, respectivas Enéadas dos panteões dos deuses, vamos dizer assim. Então, dentro do aspecto mitológico, nós temos os deuses ou as divindades, né, dentro de uma cúpula, e eles, em verdade, ou melhor, a humanidade, em verdade, expressa, a seu modo, características, virtudes e até mesmo as incertezas, dúvidas e arroubos de personalidade na questão emocional, questão sentimental, que tem uma diferença aí, dos deuses. Tá? Então, nós vemos nos panteões antigos uma miríade de divindades em que uma cúpula de 9 predomina. Nós encontramos isso na Índia Antiga, encontramos isso no Egito Antigo, encontramos isso posteriormente na Grécia, em Roma, consequentemente. Encontramos isso na mitologia nórdico-germânica, entre os vikings, mitologia celta, mitologia pré-incaica e maia aqui nas Américas, enfim. Encontramos isso no mundo inteiro, cada um a seu modo. Mas o processo arquetípico é o mesmo. Então, a humanidade era entendida também como um reflexo da personalidade, entre aspas, desses deuses, principalmente os da cúpula de 9. Tanto que, abrindo particular, em cima disso, paralelo, temos, dentro até da ufologia, o chamado Conselho dos 9. Isso é interessante porque, Paulo, se fala sempre
Eu achei interessante isso, porque se fala sempre no 7, né? 7, 7, 7, 7, 7, 7. E agora nós entramos no. E parece que o 9 tem fundamento também, tem muita coisa ligada ao 9, né? Eu vou chegar lá. Porque o Vamos lá. 7 é o número mestre evolutivo. Todo o processo evolutivo de todo o multiverso ou multiversos se dá a nível septenário. Dentro da dualidade, esse processo é septenário. Mas, como apresentamos uma dualidade, o mundo é dual, né? Ou seja, o processo fora do absoluto é dual, essa dualidade se complementa, tá? Formando cada um elemento, somando 7 dá 9. Opa. Então, 9 é um número mestre. Então, dentro desses panteões antigos, e na ufologia em particular, temos o que é pouco entendido, pouco abordado, pouco difundido, a questão do Conselho dos 9, que seriam 9 grandes observadores cósmicos do planeta desde tempos imemoriais, e que eram entendidos nas civilizações antigas ou apresentados como deuses. Pelo menos assim eram interpretados esse processo também arquetípico. Tirando essa questão à parte, encontramos, até fiz um seminário sobre isso há alguns anos atrás, encontramos isso em elementos comemorativos até hoje na China, em relação ao Conselho dos 9 e ao Panteão de 9, né? Nós temos uma base egípcia muito forte, muito interessante, que inclusive origina muitos conceitos de filósofos gregos, como eles beberam na fonte egípcia, né? Como Aristóteles, Sócrates, depois Platão, Pitágoras, os neoplatônicos como Amando Sacas, principalmente Plotino na sua obra A Enéada. Então temos, particularmente no Antigo Egito, um sistema de 9 deuses, formando Enéadas nos templos principais nas cidades egípcias. Tá? Lembrando que, no Egito, as cidades eram formadas em torno dos grandes templos. E cada templo tinha a sua divindade principal de culto, o seu arquétipo, ou o seu, vamos dizer assim, por que não dizer orixá, né? Traduzindo-se por um outro entendimento, e um cerco de mais 8. Tá? Mais outras representações arquetípicas que se congregam numa linhagem específica relacionada àquele arquétipo principal, formando 9, o que depois ficou conhecido como as Enéadas. Cada divindade, como a humanidade é uma expressão disso, cada divindade, ela manifesta ou manifestaria um aspecto humano de personalidade. Sim. Ou seja, nesse conjunto de 9, e por que 9? Porque é um número mestre. O 9, ele é o somatório da Trindade. Da forma como nós entendemos a Trindade dentro das religiões, principalmente a religião católica, que essa ideia de Trindade dentro do cristianismo inicia-se no Concílio de Nicéia, principalmente pelos bispos de Alexandria, onde a manifestação trina de um ocorre, né? O conceito, em verdade, é muito mais antigo, pois temos no Oriente e no Antigo Egito, que também é Oriente, a chamada Trikaya ou Trimurti, ou seja, a manifestação trina de um único princípio. E essa manifestação trina você encontra em Brahma, Vishnu e Shiva na Índia, sob um outro aspecto, Osíris, Ísis e Horus no Antigo Egito, Elohim, Adonai, Tsabaoth, dentro do processo relativo até ao zoroatrismo também, e assim por diante. Transmilenar, hipermilenar, para lá de milenar, isso não é uma novidade recente, entre aspas, do Concílio de Nicéia, que
fez esse processo baseado justamente nesses conhecimentos, mas sob uma outra ótica, sob uma outra função, sob uma outra finalidade. Então, quando você multiplica ou potencializa a trindade por ela mesma, você encontra o 9. Não é à toa que o arcano 9 do tarô é o eremita, o grande iniciado. E nós encontramos a correspondência relativa ao arcano 9 do tarô num dos caminhos da árvore sefirótica, da árvore da Kabbalah, caminho número 19, que une a Sefirá número 4, Hesed Tzedek, a Sefirá número 5, Gevorah, respectivamente, misericórdia e justiça, equilibrando o processo do universo inteiro, porque não existe justiça sem misericórdia, não existe misericórdia sem justiça. E esse caminho da árvore que une esses dois princípios, essas duas sefirotes, é o caminho que dá equilíbrio ao universo, que é o caminho do iniciado, é o caminho do autoconhecimento. E o autoconhecimento está encerrado, por exemplo, nos processos de conhecimento, informação e iniciação de uma pirâmide, como a grande pirâmide de Kelps, por exemplo, onde todas as relações matemáticas, numa redução cabalística, dá 9. Né? Então, 9 tem princípios místicos. Não confundir com misticismo, que é outra coisa. A mística piramidal, a mística do autoconhecimento e a mística do 9 estão intimamente entrelaçadas, porque são 9 manifestações personais evolutivas que cada um de nós temos, em princípio. A questão visceral, trina, que se manifesta pelo instinto localizado no abdômen, né? Visceral porque o intestino é o ponto focal disso, o aspecto emocional e sentimental, que está no cardíaco, e o aspecto mental, que está na mente, que se manifesta pelo aspecto cerebral, cada um desses elementos se manifestando de forma trina. 3, 6, 9. Tá? Então, a partir desse conhecimento, nós temos, por exemplo, uma interpretação disso sob uma ótica platônica. Sim. Platão, ele coloca a questão relativa às 3 mentes, que nós conhecemos hoje como as 3 mentes de Platão. Mais uma vez, isso vem do Egito, reunindo um aspecto de Enéada, as 3 mentes de Platão, cada uma com 3 princípios, somando 9 princípios ou 9 personalidades. E o que isso significa? Significa, eu tenho dito muito isso em palestras, não adianta a sua busca pessoal, você não vai chegar muito longe nessa busca, nesse processo de autoconhecimento, de acordar, despertar não, despertar é uma coisa mais profunda. O desperto é aquele que tem consciência de si mesmo, o que é algo muito raro. Difícil. A maioria diz que tem consciência, mas não sabe nem do que se trata isso. Então não tem. O verdadeiro desperto, ele tem consciência de si mesmo. Então a maioria está acordando. Tá? E nesse processo, essa busca adianta muito pouco, quase nada, se você não equilibra ou não centraliza essas 3 mentes de Platão. E são que é a mente que pensa, e dentro da mente que pensa, você tem a fala, um dos 3 princípios da mente que pensa, tá? Que é o raciocínio, a intuição e a expressão, a materialização disso tudo, que é a fala. Você tem a mente que sente, são sentimentos, são emoções e considerações. E a mente que age, puramente instintiva, de ação, que é a mente inferior.
Sim. As três se complementam. A mente que pensa, a mente que sente e a mente que age. O que isso significa? Essa busca, como eu estava dizendo, de pouco adianta se você não centraliza isso tudo, como Platão colocava. E outros grandes iniciados ainda colocam ao longo do tempo, né? E os iniciados de antigas civilizações, principalmente egípcia, colocavam. Trocando em miúdos, essa busca não adianta muito enquanto você pensar uma coisa, falar outra, sentir outra e agir de outra. Isso aí. Tá? Ou seja, todo esse processo que se traduz no Eneagrama, ou seja, dos 9 princípios expressos pelos deuses, entre aspas, que está no conceito mitológico, e que é a manifestação personal do ser humano, do seu processo evolutivo, de eclosão consciencial, precisa estar harmônico. E dentro desse conhecimento, ao longo do tempo, um dos ícones mais recentes, ou o ícone mais recente disso tudo, foi um grande mestre greco-armênio, Georgi Ivanovich Gurdjieff. Quem nunca ouviu falar, Gurdjieff, pesquise. Vale muito a pena. O centro desse processo, pelas andanças, viagens, peregrinações que ele fez por vários países, principalmente Afeganistão, mundo árabe, Índia, Rússia, Turquestão, etc., ele acumulou bastante conhecimento de origem oriental, principalmente vinda do Egito, assim como Platão e outros, onde ele chega a várias conclusões e passa adiante nas suas escolas, para os seus discípulos, essa questão relativa fundamental do Eneagrama, que é o autoconhecimento. Isso a gente vê no princípio da mística, no princípio hermético, no princípio esotérico, na melhor acepção da palavra, no sentido oculto, na melhor acepção da palavra, né? Da redescoberta interior rumo à consciência de si mesmo, ou seja, o verdadeiro despertar. E isso se dá pelo autoconhecimento. E vamos aos templos de Osíris, a própria esfinge, cuja reprodução de princípio você encontra escrito, está até hoje lá, aos pés do Monte Parnasso, em Delfos, o oráculo de Delfos, Sim. que diz: homem, conhece-te a ti mesmo e conhecerás o universo. Então, o princípio do Eneagrama básico, ou do estudo, aprofundamento e prática na harmonização das 9 personalidades, tem a ver com isso. É um princípio básico e profundo de autoconhecimento, do despertar verdadeiro. Então, Gurdjieff foi um grande mestre, e em cima disso foi elaborado um processo de decifra-me ou devoro-te. Isso. O axioma da esfinge, com respeito à redescoberta interior e redescoberta do eu, no processo da harmonização das personalidades, a partir daquela que predomina em você e o que você precisa trabalhar nas outras que você tem para essa harmonização. Em cima disso, foram criados vários métodos, os mais conhecidos. O mais conhecido é justamente a elaboração e a prática em cima do Eneagrama. O Eneagrama é uma figura geométrica elaborada a partir de um triângulo equilátero e depois complementação e outros pontos inscritos num círculo. Tá? E isso se dá em vários pontos dessa figura do Eneagrama, onde cada ponto é uma personalidade, e trabalhando-se isso com uma técnica específica, você vai descobrir a sua predominante e como harmonizar o resto neste caminho. Inclusive, isso é utilizado muito hoje em departamentos de recursos humanos de grandes empresas. É verdade, é incrível isso. Empresarial, isso é utilizado, né? Onde se traça o perfil daqueles que trabalham na empresa.
Tem gente que exige isso. Exige como esses... pode ser melhor explorado isso, como o indivíduo se autoconhecendo melhor explora isso para um trabalho mais eficiente, e essa redescoberta no sentido de harmonizar os outros itens que ou estão defasados, ou então não descobertos, mas que fazem parte do indivíduo, e como ele pode explorar isso melhor. Isso é utilizado, repito, hoje, a nível empresarial, como, traçando um paralelo, é utilizado no meio empresarial muito os princípios que constam do Bushido, né, do livro dos 5 Anéis, que foi escrito pelo maior samurai de todos os tempos, Miyamoto Musashi. Quem já leu o livro dos 5 Anéis sabe que isso é empregado já há muito tempo, assim como o Enneagrama, no meio empresarial. Mas essa utilização no meio empresarial, embora é limitada, porque abrange um aspecto objetivo, material, de vida encarnada física, né? O Enneagrama e esse estudo, evidentemente, ele é muito mais profundo, porque é uma descoberta interior pelo autoconhecimento. O Gurdjieff utilizava um exemplo que ele trazia do Oriente, e não se sabe a origem disso, se perde na noite dos tempos, que é muito conhecido, que é o exemplo da carruagem. Sim. Que é um perfeito processo de autoconhecimento que você começa a descobrir dentro do Enneagrama. O que é o exemplo da carruagem? Vocês devem conhecer. A carruagem tem os cavalos. Quem são os cavalos? Você é uma carruagem. Tá? Quem são os cavalos? É o seu emocional. A carruagem é o seu corpo físico. O cocheiro, o auriga, o condutor, ele é o mental, é a mente. E o passageiro? O que está na carruagem é o dono da carruagem. Quem está viajando ali dentro? É o eu interior. Nem sempre o eu interior consegue se comunicar com os cocheiros. Quando isso não acontece, ou quando o cocheiro não ouve o eu interior, ele vai tomar as rédeas e o mental vai determinar as rédeas, vai tomar as rédeas e determinar o caminho que ele considera melhor. E nem sempre é. Porque não está, naquele momento, havendo a plena comunicação entre o interior e a mente. Ele vai conduzir os cavalos. Se ele solta a rédea, ou acontece alguma coisa com o cocheiro, ou com a mente, ela se enfraquece e deixa o emocional agir, o cavalo não sabe para onde ir. Ele simplesmente vai desembestado. Sim. Tá? E aí, sabe-se lá o destino que o cavalo, o cocheiro, o eu interior e a carruagem vão ter. Por isso que Santo Agostinho e Santo Inácio já diziam: sentir com a mente e pensar com o coração. Isso é interessante isso. Isso trabalha de forma harmônica, porque se só a mente trabalha, vai entrar num processo de frieza, desprezando o sentimento, que é diferente do emocional, e desprezando o processo intuitivo. Aí eu tive essa intuição, isso me veio, mas isso não é possível, isso foge a uma lógica natural, não é assim. Aí a mente entra, nada mente magicamente. Se você segue só o coração, você está arriscado seriamente a ir para o buraco. Você não tem rumo, não, que nem os cavalos da carruagem. Até se diz muito que quem segue só o coração, só movido pela paixão, ou seja, pela emoção, não pelo sentimento, depois vou explicar essa diferença, sim, está arriscado a entrar pelo buraco sério e levar quem estiver com ele. Então é um processo harmônico, não que a mente sobrepuja a emoção ou o sentimento. Os dois trabalham em conjunto.
você tem aquela intuição e tem o processo da emoção, a mente chega, não, peraí, tá, vamos fazer isso, mas vamos organizar e planejar o processo. Não pode ser assim de qualquer maneira. Então, isso faz parte do equilíbrio e centralização das três mentes de Platão, ou o autoconhecimento pelo Eneagrama, em que você vai começar a destrinchar os pontos ali do Eneagrama, por exemplo, onde você vai trabalhar seu autoconhecimento e se reconhecer. Ou seja, quais são essas 9 personalidades? Exato, é isso que essa que era a minha pergunta agora. O perfeccionista, Tá. o prestativo, o bem-sucedido, aquele de sucesso, o egoísta individualista, né? O questionador, se eu me lembro de todos eles, o observador, Tá. só, né, capta tudo, o sonhador, o imaginativo, o confrontador, tá? E o pacifista. Cada um tem uma característica, então. E por que esses níveis, o que eles têm que ter? Como você estava falando, é um equilíbrio, como é um conhecimento. Como Tudo é que tem é? os dois lados. Se você tem um perfeccionista ao extremo, você vai entrar em detalhes fúteis que não objetivam o seu processo de desenvolvimento. Extremamente detalhista e perfeccionista. Se você tem isso defasado por uma desmotivação, por baixa autoestima, etc., você não preza pelo que aquilo que você está investindo e trabalhando, até em desenvolvimento interior, perdão, merece. Então, é uma questão de equilíbrio. Né? Prestativo, a mesma coisa. Né? Quem não pensa nada nele, só presta serviço, está sempre disponível, isso não é legal. Ao mesmo tempo que isso está em baixa, vai elevar o processo relativo a outro ponto do Eneagrama, que é o egoísmo. Né? Então, você tem para todos os pontos o bem-sucedido. O bem-sucedido, se ele levar isso de uma forma muito intensa, haja ego, né? Não vai passar nem pela porta. E assim, sucessivamente, tem o individualista, o excesso negativo, o excesso positivo sempre vai prejudicar para todos os outros aspectos que são nossos, são aspectos nossos de personalidade. Então, os antigos, por exemplo, entendendo os deuses que, segundo os mitos, se manifestavam dessas formas diferenciadas, Sim. É uma forma de você entender a si mesmo, o ser humano, e o que você passa. Eu costumo dizer que a mitologia de ontem é o Midivan do analista de hoje. Só que de uma outra forma, claro. Especialmente a nível coletivo, e bastante eficiente, né? Guardadas, obviamente, as devidas proporções. Não é verdade? Então, qual o ponto de equilíbrio aí? Primeiramente, mente e emoção. Emoção e sentimento. Qual diferenciação que se faz entre emoção e sentimento? O aspecto evolutivo, eclosão de consciência e iniciático. Emoção geralmente está ligado à frequência baixa, lenta, egóica, egoística, passional. Uma emoção de uma frequência superior, Sim. altruísta, que compartilha, não pensa só em si, pensa no todo, e vibrando numa frequência alta, isso já é um sentimento. Então, o sentimento tem uma diferença para a emoção. A emoção propriamente dita, ligada ao processo passional, só te puxa para baixo.
é o cavalo sem rédea da carruagem. O sentimento está ligado a um processo mental superior, conectado ao mental intuitivo, onde você valoriza o aspecto intuitivo, depois direcionado pela mente concreta. Esse somatório vivenciado aos poucos vai te levar à harmonização dos pontos que você tem, declarados no Enneagrama, exemplificados no Enneagrama, onde o seu processo de autoconhecimento aflora cada vez mais, e nesse desenvolvimento você tem cada vez mais condição, consciência e facilidade para centrar a mente que pensa, da mente que sente, da mente que age. De uma forma harmônica. Traduzindo isso, que é uma palavra fundamental nos dias de hoje, no processo de transição de eras que a gente passa e na eclosão consciencial para acordar e o posterior despertar. Qual é a coerência? Coerência com o que você pensa, com o que você sente, com o que você faz. Você está falando, os egípcios, eu estava vendo antes da gente conversar, eles não escreviam sobre isso. Nem sei quem é que lidava, quem é que fazia, quem determinava esses 9 níveis de personalidade, quem eram os dentro da hierarquia da civilização egípcia. Você pode falar sobre isso daqui a pouquinho. Eles não escreviam nada, eles passavam, era uma tradição oral. Esse ensinamento. Oral. Então, não tinha nada. Realmente o culto esotérico, até hoje, não como ontem, né? O verdadeiro processo místico se dá pela tradição oral, de boca para ouvido. Isso nas civilizações antigas, em civilizações como o Egito, era lei. Essa tradição oral, você recebe ipsilíteres aquele conhecimento, você desenvolve aquele conhecimento, porque é uma vivência que você recebe uma outorga, né? E tem o compromisso de, quando repassar exatamente como você recebeu. Aí é que está, fidelidade do ensinamento. Esse é o comprometimento do juramento iniciático. Não é você ocultar as coisas ou ser proibido de passar adiante conhecimentos e informações. Claro que, guardadas as devidas proporções, determinados conhecimentos são mais velados. Sim. Podem ser passados gratuitamente. Mas o comprometimento, o juramento, não é em cima disso. É em cima de você se comprometer em retransmitir exatamente o que e como você recebeu. Hoje em dia, o que a gente tem é cada um tirando as suas próprias conclusões, interpretações sobre conhecimentos que não cabem interpretações, dando seus rótulos pessoais e entendimentos pessoais. Resumindo, hoje, o que se faz? Muito. Chama abacaxi de abacate. Tenho dúvida. Aí complica. Escuta, porque determinados princípios que são cósmicos, não são antigos, ou melhor, são antigos, mas não são velhos, não são ultrapassados, são atemporais, são deturpados por conta disso. Sem dúvida. Por falta desse comprometimento. Que compromete o autoconhecimento e compromete a verdadeira consciência de si mesmo. Você que conhece bem o Egito aqui, o Egito, eu considero, eu que sou um ignorante em Egito, vamos dizer, era uma civilização, se isso aqui existe, posso até estar falando besteira, era uma civilização iniciática, digamos assim. Por excelência. Por excelência. Não é, porque não era uma civilização comum, como é a nossa aqui hoje. Por excelência. Não só foi uma civilização comum, eles parecem que cultuavam um desenvolvimento diferente de todas as outras contemporâneas a ela.
Se você avaliar bem as civilizações, a única que tem essa particularidade também própria é a Índia Antiga e o Tibete. Se você observar, mesmo assim, existem princípios comuns. Sim. O Antigo Egito destoa muito das outras. E uma civilização que durou por tanto tempo, nada somente físico perdura. Então, o processo iniciático lá era muito forte, Com a certeza. valorização que realmente era cósmico, universal e divino era enorme. Não existia para o egípcio diferença entre o sol, entre uma divindade, entre um princípio divino e um lápis, ou qualquer outro objeto material. Para eles, eles entendiam e vivenciavam isso, tudo vinha da mesma fonte. É claro que isso não é uma constante, uma civilização que dura muito tempo é composta de altos e baixos, de Sim. seus próprios reveses e principalmente de seres humanos, onde existem, obviamente, gente de todo tipo. Mas o princípio básico, padrão que movia a sociedade egípcia era por demais nobre e iniciática, Não repito, tenha por dúvida. excelência. Tanto é que eles tinham até o interessante, que por isso esse tema que a gente está falando hoje, os níveis da personalidade, que faziam parte desse interesse, mas eles tinham uma predileção pelo mistério, não sei se eu posso chamar de mistério, da morte, né? Eles cultuavam, eles sabiam, Não, era como se eles estivessem do lado de lá, tivessem vindo para cá, e tinha todo aquele ritual para voltar. É interessante esse aspecto da civilização egípcia. em verdade, isso leva a um conceito que ainda predomina dentro da egiptologia, dentro da ciência, em que o egípcio só pensava na morte, ou cultuava a morte, ou que grande parte da sua cultura era voltada para isso. Mas Os egípcios adoravam a vida, era um povo festeiro pra caramba. Todo o processo que encontramos relativo à mumificação e embalsamamento, além-túmulo, etc., é para celebrar a vida, porque eles não distinguiam a morte como nós distinguimos. eles não viam como a Para gente vê. eles, a vida tinha uma continuidade e Perfeito. tinha uma forma de pensar, como muitos outros antigos também, bem diferente do escopo materialista, objetivo, lógico e racional que a gente tem hoje. Né? Por exemplo, para o egípcio antigo era muito natural uma pessoa, mesmo encarnada e principalmente no além-túmulo, se manifestar em vários lugares ao mesmo tempo. Era normal, você está falando? Ou seja, era normal eles pensarem isso. Para eles, isso não era absurdo. Para hoje, para a nossa forma ocidental, principalmente, de pensar, e principalmente dentro da ciência ortodoxa, empírica, é uma coisa impossível, impensável, porque não abre leque para outras possibilidades, onde o egípcio, como outras civilizações antigas, era místico por natureza. Lembrando que místico é uma coisa, misticismo é outra. Outra, sim. Né? Então, o aspecto iniciático, ainda mais transmitido de boca para ouvido, é muito pouco entendido hoje, ainda. Alguma coisa ainda é salvaguardada por algumas escolas de mistério, sociedades secretas e a parte esotérica de religiões. Tá? O que a ponta do iceberg, que todo mundo conhece, é muito pouco e, em grande parte, distorcido. Só para você ter uma ideia, vamos falar em linha de tempo, a nível cronológico, que o Antigo Egito realmente é impressionante. Primeiramente, já é consenso na arqueologia e na egiptologia especificamente, que o Egito, assim como algumas outras civilizações antigas, são mais antigas do que até pouco tempo se aceitava, em termos cronológicos. Isso é uma coisa. Segundo, o que é mais impressionante no caso egípcio. Eu citei isso essa semana. Cleópatra
a famosa Cleópatra VII, filha de Ptolomeu VI, a Cleópatra de Júlio César, Marco Antônio, etc., de 46 a.C., né? Famosa Cleópatra. Ela, ainda Egito, está cronologicamente mais perto de nós do que dos seus antepassados, embora não fossem antepassados dela, porque ela é de linhagem grega, mas estava no Egito. Ela é mais próxima cronologicamente de nós, século XXI, do que das primeiras dinastias do Egito. As primeiras dinastias do próprio Egito, que ela foi rainha, estão mais longe dela no tempo do que ela para nós. Tá bom para você? Não é estranho, vamos dizer. Aproveitando você aqui, a civilização qual foi a origem da civilização do Egito? A origem, porque me parece, né? Tem civilizações que a gente vê aí que foram constituídas de migrações e tal, e acabaram acontecendo. A egípcia, a meu ver, assim, pela minha leiguice, digamos assim, era uma coisa como se fosse colocada aqui, ou vamos viajar na elucubração. Veio alguém de algum outro lugar, seja lá de onde for, do espaço, da Terra, do tempo, sei lá o que, veio aqui, estabeleceu todo esse conhecimento, fez essas questões aí de personalidade, mas muita coisa que, se você for estudar o Egito, você já estuda muito, você vê que todas as ciências praticamente estão inseridas dentro da civilização egípcia ou de tudo que eles mexiam. Né? Até pelo menos a impressão que dá é essa, né? Que eles caíram de paraquedas ali, vindo sabe-se lá de onde, né? Uma civilização pronta. É a impressão. Essa é a impressão que dá. Então, Magrão, qual é a origem? Você tem alguma... Você pesquisa muito isso? Como é que surge? Como é que surgiu a civilização egípcia, vamos dizer? Olha, você tem um pupurri aí. Óbvio que nada aparece do nada. Sim. Mas o período, pré-dinástico no Egito, que é longo, que é um período pós-dilúvio, tá? Com o afundamento da última ilha Atlântica, Poseidones. Sim. O cataclismo Atlântico, ao longo do tempo, muito antes de Poseidones, ser uma ilha, existia já um planejamento de expansão que ocorreu no mundo inteiro, cada um a seu modo, onde encontramos elementos em civilizações antigas, elementos muito antigos, que têm um padrão no mundo inteiro, principalmente de construção. E você encontra esse padrão, tá? Depois de um determinado tempo, mudando, mas obedecendo ainda uma linha mestra. Então, um dos lugares principais para onde cientistas, grandes sacerdotes, grandes autoridades da Atlântida foi para o Egito, para o Vale do Nilo, que nessa época, vamos dizer assim, pré-dinástica, e antes até do período pré-dinástico, já existia, não digo colonização, mas uma ocupação ali com o povo local, num período que nem o deserto existia. Ainda era Campo Verde. Tá? Isso, inclusive, a NASA confirmou, algum tempo atrás, que de 10.000 a.C. para trás houve uma mudança na corrente do Mediterrâneo que desertificou o Saara. Sim, já li sobre isso, um estudo. Tá? Ou seja, bem provável, para mim é certo, particularmente, que as pirâmides e a esfinge e outros elementos, no caso do Egito, foram erguidos bem antes da civilização egípcia propriamente dita. Perfeito. Campos verdes e florestas, assim como aqui nas Américas e não no deserto. Então acham navios no meio do deserto, né? Sim, tem navios, isso que eu ia falar. Antes daquilo se desertificar, a água cobriu. Tanto que você encontra elementos de fauna marinha, conchas, etc. e tal, no alto das pirâmides e na esfinge. Ele já ficou debaixo d'água. Não somente ficou debaixo d'água,
como já foi comprovado que a erosão que a esfinge apresenta é pluvial, ou seja, uma chuva torrencial que durasse 1000 anos seria a única responsável por por proporcionar a erosão que a esfinge apresenta. Se você diluir esses 1000 anos de chuva torrencial em vários anos, né, você tem uma era inteira praticamente. Então, é bem provável que, para mim, repito, é certo que a esfinge e as pirâmides são muito mais antigas do que a ciência, a arqueologia e a egiptologia ainda preconizam, muito mais antigas, anteriores à própria civilização egípcia, que ainda estava em formação nessa época, estimulada pela migração e ocupação de gente que vinha da Atlântida. Gente essa que já tinha um grande conhecimento, muito desse conhecimento vindo de fora. Tanto que você vê em Marte, embora a ciência negue, está cheio de pirâmide lá. Tem, não só como no planeta Terra também, pelo planeta então, esse inteiro. conhecimento ele vai se acelerando, de tal forma que a impressão que dá, e realmente é quase isso, né, que não houve um desenvolvimento gradual, lento, do paleolítico ou neolítico para uma civilização que, em pouquíssimo tempo, era mestra em construção, engenharia, arquitetura, astrologia, medicina, magia, botânica, tudo. Matemática, então, nem se fala. Ou aspectos tecnológicos que nós já vimos aqui numa live anterior, que ultrapassa o que temos hoje e o nosso entendimento. Exato. E cada dia nós vamos descobrindo coisas assim que não se... Cada dia tem mais descobertas. Uma vez, como já foi dito aqui, 60% ou um pouquinho mais do Antigo Egito ainda está debaixo da areia. Com certeza. A gente vê aflorado é 40%. Eu mandei para você, você viu, né? Eu mandei para você, você tem tudo, mas eu mandei para você um dia desses. Sim, é sempre bom. A esfinge só com a cabecinha de fora, né? Estava tudo embaixo da terra, da areia. Imagina Pedro II, quando chegou lá, encontrou a esfinge nessas condições. Então, e não só ele, muito antes dele, em aproximadamente 1450, 1500 a.C., o faraó, o que veio a ser faraó Tutmés IV, já tinha encontrado a esfinge nessas condições. Olha só. Tá vendo? Só com a cabeça de fora. É um mistério. Ele, ainda jovem, não era o primeiro na linha de sucessão, né? Ele estava em viagem e resolveu, lá com o séquito dele, resolveu tirar uma soneca à sombra da cabeça da esfinge. Aí ele sonhou com a esfinge falando com ele. Ele disse: se você me livrar da areia que me cobre, eu te farei faraó. Ele acordou, tinha lá seus 16, 17 anos, todo empolgado, foi falar com o pai, né? E o pai dele, o faraó Tutmés III, se não me engano, ou Amenhotep II, acho que foi Amenhotep II. Ele chegou: tá bom, filho, vai lá, pega uma equipe lá, pega uns operários lá, vai se divertir no mês. Ele foi lá, teve um trabalho enorme, retirou toda a areia, até construir um muro de contenção. Tá? E o tempo passou, quem estava à frente na linhagem de sucessão não pôde assumir, um morreu, o outro não vingou, enfim, acabou que ele foi faraó. A esfinge cumpriu o prometido, faraó Tutmés, ou seja, o dileto de Tot, que é o que quer dizer Tehutmés IV. E entre as patas da esfinge existe uma estela, uma lápide de pedra, com um texto hieroglífico contando o sonho de Tutmés. Interessante, né? Interessante. Ô, Paulo, foi bom a gente falar sobre toda essa questão inerente ao Egito, onde eu quero focar agora na nossa reta final, Sim. eles
eles, entre outras coisas que todo mundo sabe, todo mundo adora, assiste na National Geographic, Discovery Channel, todas aquelas coisas do Egito maravilhosas que vão se descobrindo, nós vamos passar gerações e vão estar descobrindo coisas lá. Onde entra realmente, onde começa, vamos dizer, essa questão egípcia de se começar a pensar nessas questões dos níveis de personalidade, nessas questões mais conscienciais. Qual é o momento e quem era que fazia aquilo? Dentro da hierarquia egípcia, dentro do dia a dia egípcio, existia alguma escola egípcia assim, de mistério, alguma coisa assim? Como é que era isso? Olha, eu sinceramente não sei, não tenho a menor ideia. É um processo que se perde no tempo. É mesmo, né? O Egito ele dá, em alguns aspectos, continuidade a escolas iniciáticas que surgiram na Atlântida e até mesmo parte de sua simbologia hieroglífica, como, por exemplo, a cruz ansata. O An é Atlante, não é egípcio. Assim como outros elementos. Então, elementos de algumas escolas de mistério egípcias, principalmente as das primeiras dinastias, vindas do período pré-dinástico, tem uma origem atlântica, tem uma origem anterior, que, a seu modo particular, se perpetuou, né? Principalmente no reinício do processo, após a unificação das duas terras, pelo faraó Narmer, depois conhecido como Merenés ou Menés, que em verdade quer dizer Manu, o Sim, grande. isso. Muito bem. Então, o que eu posso dizer para você, que é algo que não é completamente certo, mas existem indícios que isso vem da antiga escola Olho de Horus, que passou em continuidade com o princípio que a Imhotep compilou e deu prosseguimento com respeito ao que se conhece hoje como os livros sagrados de Thoth, que são a base do hermetismo, compilados séculos mais tarde pelos gregos, Sim. pela figura de Hermes Trismegistus, os princípios herméticos, onde você tem, a partir daí, as leis do Caibalion, Tábua de Esmeralda, Corpus Hermético, embora a Tábua de Esmeralda seja anterior, vem dos livros sagrados de Thoth, que são da época da pirâmide de Saqqara, a pirâmide escalada, né? Ou seja, uma coisa bem antiga, que, por sua vez, vem da Atlântida. Então, esses princípios relativos aos 9 deuses e ao processo refletido na humanidade como as 9 personalidades pode ter origem nessas escolas de mistérios, onde, aí vou puxar um pouquinho a brasa, a Pilares de Hermes fez parte. A Pilares de Hermes para os mistérios esteve dentro desse contexto em 3.254 a.C. e voltou ao plano físico sob meu intermédio em 1996. Fez parte desse processo. Ou seja, dentro desse pacote, vamos dizer assim, você encontra uma origem que você não sabe de onde veio, que se perde na noite dos tempos, mas que tem uma linha. Você pode seguir, mas não encontra com precisão aquilo que você... A minha intuição me diz que o Egito, né, é um remanescente Atlante, né? É muito similar ao que a gente ouve falar. Com certeza. Fora as almas que vieram para cá em transmigração e que claro. o seu processo evolutivo, né, de aprendizado, recondicionamento ético, moral, energético, consciencial em vários lugares do planeta, inclusive no Egito, mas que, ao contrário do que muitos pensam, não determinou o potencial que o Egito tem. Assim como, embora a civilização como um todo cumpriu o seu papel e eclodiu, existem muitos, mas muitos elementos dali, daquela época, daquele lugar, encarnando por aí, hoje. Mas o Brasil está cheio. Acredito, só precisam se manifestar, né? Porque tá difícil a nossa civilização. Como bom egípcio, não vai se manifestar abertamente,
ou já tendo uma consciência nesse Não, processo, claro, com certeza. o anonimato impera. Não só foi o que a gente falou agora há pouco de se manter a tradição oralmente, na quietude. Sim, isso se mantém. Muita coisa se mantém. E não é só uma questão egípcia, é uma questão planetária. Porque você tem várias escolas, vários princípios, várias sociedades nessa tradição oral que, em verdade, fazem parte de um processo só. Bom, você tem essas escolas no Egito, principalmente no Tibete, na antiga Índia, na Mongólia, e até antes, Perfeito. especialmente no Brasil. Templo de Ibis, por exemplo. Muito antes da manifestação física de Shambhala na Mongólia, tivemos o templo de Ibis aqui no Brasil. Então, teve. Então, por isso, de uma forma ou de outra, somos todos remanescentes dessa época. Com consciência ou sem consciência, nós estamos aí. É isso que a gente tem que buscar, essa identidade com o Quem passado. não é diretamente dessa época está ligado à linhagem. Não tenha dúvida. Não tenha dúvida. Acho que somos farinha do mesmo saco, isso é indubitável. Uns com melhor qualidade, outros sem, outros ainda não foram lavados, outros ainda não foram ceivados. Então é isso. Paulo, foi legal a gente falar. Obrigado, querido. Foi um prazer com você. É bom a gente buscar fazer questionamentos para a gente tentar ter uns insights, né? Como eu disse que nós somos todos remanescentes, então essas conversas, esses assuntos aí, muitas vezes podem nos trazer, aflorar nossas memórias, né? Ancestrais, claro. Nessa caminhada. Mas questionar o tempo todo. É verdade. Não acreditem no que eu falo, no que eu falo, no que todo mundo fala, prega, no que você lê, o que o outro escreve, no que você ouve. Analise, estude, assimile. Conteste, vá buscar. Isso. O que funciona para você e tenha a sua própria experiência, tire suas próprias conclusões. Faço suas as minhas palavras. É isso aí. Paulo, obrigado, meu querido irmão, mais uma vez. Eu que agradeço, querido. Até uma Muito próxima. obrigado a você, obrigado a todos que estiveram conosco. Que Deus abençoe a todos nós abundantemente. Namastê. Muito obrigado. Fraterno abraço, até mais. São mistérios gostosos, né? A gente conversa isso aqui, aí você fica na egrégora que foi formada, e é um momento bom, né? Depois que termina o programa, a gente está ainda com as imagens mentais que a gente cria enquanto fala, é um momento de realmente ir buscar mais. Aproveitar esse momento que eu disse, da intuição, de que nós vivenciamos, quando a gente fala, a gente revivencia aquilo lá. Então é momento para a gente ter algumas respostas. Tente aí, antes de fazer a sua naninha. Fraterno abraço, feliz sempre e até a próxima semana. Tchau.